linda. Portanto, Não estava à espera. Sinceramente, eu não estava à espera. Mas estou muito feliz por isso. Alguém que queira estar em pé aqui neste cantinho para verem alguma coisa? Alguém que esteja em pé aí? Olá, chocolate. Aqui têm um buraquinho para se porem em pé, observar. Já não tenho cadeiras para vocês. Então vamos dar início. Vamos dar início a esta tarde. É com muito prazer e com muita alegria que esta tarde recebemos uma nova poetisa no mercado. Não nasceu hoje, ela já era. Só que tinha tudo guardado na sua gaveta. Mas, graças a Deus, sempre vêm, há um momento em que vêm à luz os talentos. E depois há pessoas também que são generosas e nesse caso temos a sorte de contar com elas perto de nós. É uma alegria dar um agradecimento ao Paulo Simões. Por favor, ele foi o grande impulsionador para que esta poetisa agarrasse força e valor para estar aqui. E a próxima também vai ter que avançar. Bem, ele ameaça a toda a gente e ele dá empurrões a toda a gente e vai conseguindo. E essa força faz falta. No entanto, agora a tarde pertence à Celeste. Nós orgulhamos-nos, esta casa orgulha-se da Celeste. Chegou um dia aqui, timidamente, começou a ouvir poemas, decidiu dizer poemas na nossa casa e aqui nasce uma poeta para o mundo. Portanto, as boas-vindas à poetisa desta terra, Celeste. Então, como já puderam ouvir, porque havia tanto movimento, que eu tenho a impressão que o talento musical passou inadvertido. Mas damos-lhe um aplauso também ao nosso musical. Que nos vai dar a sua arte também para a nossa tarde ser um pouco mais agradável ainda. Portanto, agora eu passo a palavra a uma pessoa também muito importante e que por isso está na mesa da presidência, por essa razão é muito importante para a Celeste. E é a senhora Manuela Rodrigues. Seja bem-vinda. Eu quero só dizer a Lourdes, isto é muito informal, está bem? Eu não gosto muito da formalidade, portanto não. Mas não se os teus familiares estão fora? Não os vejo ainda. Eu queria só dizer que a Manuela Palma Rodrigues foi quem fez o prefácio do meu livro. Ok. Obrigada. Sim, agora não é. Olha, primeiro, antes de começar, informalidade por informalidade, desliguem os telemóveis, não se esqueçam. Porque é muito mal estar aqui a falar ou estar os dias a tocar e depois isso tocar. É muito mal, é só isso. Para avisar, lembrar. Bem, começo então por agradecer à Celeste pelo convite que me fez para estar aqui hoje, neste ateliê lindo, magnífico, simpático, para colaborarmos então, para colaborar neste lançamento do seu primeiro Muros de Papel. Vou falar um bocadinho sobre ela pouco e sobre o livro mais um pouco, está bem? Quando a minha amiga Celeste me pediu para escrever o prefácio para o seu livro, não imaginava, claro, que iria encontrar, não fazia a mínima ideia, sabia que era de poesia, e pouco mais sabia. Aceitei, óbvio, sem restrições,
porque é uma amiga de longa data, é uma colega de profissão, é uma colega de cantorias por aí, amiga de muitas conversas, algumas em surdina, outras nem tanto, todas conversas abertas, sem preconceitos, porque a Celeste é mesmo assim, tal, dinâmica, ativa, reservada o quanto se pode e se consegue ser. Pronto, e começo a ler os poemas do livro e pronto, surpresas. Deparo-me com uma vida cheia, uma vida rica, e uma mulher frontal, dinâmica, ativa, enfim, aquilo que conheço de facto da Celeste está refletido seguramente nesta obra. Por isso não me surpreendeu que ela sentisse necessidade de revelar na sua escrita alguns incómodos, verdadeiros muros que se atravessaram e se atravessam no seu caminho e que continuarão a atravessar sempre, porque a vida é mesmo assim. Surpreendente. É surpreendente. E transcrevo muros quase constantes e, sobretudo, inesperados. É o que nos acontece a todos. Resolveu então este sujeito poético, que é assim que eu vou tratar, porque a partir do momento em que escreve já não é ela, é outra pessoa. Este sujeito poético feminino resolveu então compartilhar algumas dessas vivências com todos, os que também circulam por aí e que provavelmente se deparam, se não com as mesmas experiências, pelo menos com outras muito semelhantes às suas. E a obra abre com um pequeno texto autobiográfico e segue-se o prefácio, que é obviamente não comentarei. Depois da leitura, então, atenta e minuciosa de todos estes textos, apercebo-me de alguns pormenores. Afinal, os muros que se seguem são de papel. Tanto um material frágil, um material de fraca firmeza, um material de pouca resistência, apenas impedimentos com os quais este sujeito poético se depara e contra os quais se esforça por resistir. Sabendo que, por vezes, o muro de papel se transforma numa barreira de cimento, numa barreira de cetim ou de outro material qualquer, um muro por aí, sim, muros que têm uma particularidade, tentam impedir este sujeito poético, esta mulher, assumidamente, de obter a liberdade que anseia alcançar. Depois temos um primeiro capítulo denominado Muros de Cetim, e se olharmos externamente, quer dizer, como nós dizemos na literatura, o aspecto formal, exteriormente, a estrutura é externa. Com o segundo, Muros por aí, verifica-se que o primeiro é muito maior que o segundo, como se o deambulante por aí tivesse encontrado muito menos obstáculos do que os de cetim. Pronto, efetivamente, estes são muito mais violentos, muito mais intimistas do que os que encontramos por aí. Portanto, neste primeiro capítulo, Muros de Cetim, eu consegui encontrar aqui uns 4 momentos mais ou menos importantes. Em relação ao conteúdo. Primeiro há o início de uma relação.
relacionamento entre este eu e o outro, e este transmite então ao sujeito poético uma felicidade conducente à transformação do próprio eu. Não quero estar com muitas coisas técnicas, porque não é a altura. Portanto, a transformação do eu, esse outro leva à transformação do eu, que começa por se libertar de um aprisionamento sentido até aqui. E esta liberdade alcançada neste relacionamento leva a que tenha de enfrentar alguns desafios. E que desafios é que ele encontra, ele ou ela, conforme. A capacidade de conseguir colocar os anseios de lado, aí ela consegue. A capacidade de não ter que implorar pedidos de perdão. A capacidade de querer que o sentimento cresça. E isto numa gradação crescente que vai do passeio pela praia até ao querer tanto estar contigo. E isto é o primeiro momento para a minha análise. Depois, um segundo momento, que é um meio/fim desta relação, que percebe que a determinada altura este tu não compartilha o mesmo sentimento que o sujeito poético tem e conduz-la a uma desilusão. Encontra então argumentos para quê? Para se sentir confortável com o final da relação. E vêm então os argumentos. Foi apenas um projeto, tudo não passou de um sonho, a culpa vem assumir-se a si própria, eu, sujeito poético. Porquê? Porque já não senti vivacidade nesse amor. Há aqui uma compensação, uma espécie de justificação. Prefere regressar aos espaços vividos anteriormente, mais importantes para si do que qualquer relação amorosa. Depois, a habituação também diz de si para si, a habituação apaga o desejo e o entusiasmo. Isto é um pensamento que já vem desde Camões, com os coletes dele. Depois, não quer sentir-se prisioneira, claro. E isto não acaba bem porque o que parecia fácil, afinal, não era assim tão fácil. E sente falta de uma vivência a dois, sem dúvida, que se perdeu no presente. Essa ausência faz com que se tenha perdido como mulher. E aspas, sinto falta de mim. Sente também a loucura de uma paixão e com um vocabulário muito positivo, conotado a tudo o que agrada a ambos, faz a descrição deste fato. E argumenta agora com a finalidade de aceitar melhor a nova situação em que se encontra. É um desejo primeiro argumento, é um desejo quase masoquista de sofrer. Não gosta da sua imagem física nem psicológica. Recomeça a relação, mas só por breves instantes, não se avança muito. Sente que a sua liberdade está em primeiro lugar e até pode mudar de passeio se quiser. Não quer sentir-se aprisionada. Desagrada-lhe uma paixão que a leva ao dever de tomar atitudes que não lhe interessam. Terceiro ponto, o futuro da relação. E o futuro da relação, as suas opções para o futuro passam por quê? Por arquitetar várias situações e várias perspectivas que intenta fazer na sua vida e que passam por exemplo, observar a natureza. E agora vou-me divertir. Vão ver a situação deste sujeito poético. Observar a natureza, que há calma, que a serena, estados de espírito que funcionam um bocadinho como uma bênção necessária à sua sanidade mental. Por querer sentir todas as sensações possíveis, por mais violentas que sejam. De querer a felicidade, mas em liberdade. De querer resistir ao desgosto que sente no presente e que expressa, aspas, vou-te resistir, devido à separação injustificada. Conseguir
conseguir recordar no presente o amor físico e psicológico vivido no passado, conseguir divertir-se, dar abraços, cometer erros, perdoar, pedir desculpa, rir, ser paciente, ser família, amar, pronto. E apostar em partir para outro relacionamento, que é giro. Conclusão, digo eu, para um quarto momento desta primeira parte. Sente-se triste porque tem saudades do amado, obviamente. Por isso há lágrimas e algumas certezas. Sabe que este muro foi agradável. Sabe que o amado não aprende, mas tenta mudar-lhe a personalidade. E isso é uma mais-valia que enriquece. Sabe também que o amor é um arco-íris, onde cabem todas as cores, mesmo as que são aparentemente contraditórias. Sabe que se autopenaliza porquê? Porque vai pendurar à entrada do quarto um desenho que guardou, feito por ele, pelo amado. E também sabe que não toma esta atitude para se recordar dele, mas para se mentalizar que no futuro ainda tem uma grande capacidade para amar. Que é bom. Sabe que o sentimento que nutre pelo tu é de amor e que no futuro esse amor será recíproco e viverão ambos uma paixão fervorosa. Portanto, é a convicção. Deposita então esperança num futuro risonho. Espera pelo regresso deste amor, que deseja que seja logo. Pensa até tomar uma atitude. Sair rumo ao local que conhece e sabe onde o irá encontrar. Apesar de hesitar um bocadinho, tem a certeza que não quer continuar sozinha. E, por isso, se admira de não dar o passo. Prefere, que ele sabe perfeitamente que é para lá, mas fica a esperar por quem teima em não aparecer. E termina com muitas interrogações. Continuando, aspas, somente à espera. E este é um primeiro capítulo dos muros de Setim. Depois passamos ao segundo capítulo, que são os muros por aí. E começa por descrever um artista, pintor, que entra no seu espaço, um ser desalinhado, aspas, diferente, aspas, irreverente, que desafia a normalidade e o convencionalismo. O que se segue são outros espaços de memória que vão desde a África aos amigos, ao percurso por caminhos proibidos, às emoções do Natal, ao pisar dos palcos, à observação da natureza, à música, enfim, montes de coisas. Estamos perante, então, um sujeito poético que procura uma verdade. Algo que encha a sua vida de sentido. Há um relacionamento, então, a dois, sem surpresas, revelador de um sentimento de partilha que, apesar de haver dúvidas existenciais e dos problemas que este sujeito poético, no fundo, carrega, o seu relacionamento com o outro é igual ao de tantos outros como nós. E que nos acontece? Estamos perante, então, uma mulher comum, com a qual nos conseguimos identificar e com ela partilhamos inquietações iguaizinhas. As mesmas, tal e qual. A obra termina com um sujeito poético sentado numa esplanada de um bar, à beira-mar, onde o funcionário ou a funcionária de outra nacionalidade lhe dá uma informação, com um sorriso nos lábios. E passa a citar: a gente só fecha segundas-feiras. E o sujeito poético diz adeus, até já. Sem saber se regressará àquela esplanada, questiono-me, aspas, se irei mesmo tomar aquela depois. Ora bem, a simples felicidade revelada no funcionário ou na funcionária da esplanada, depois do sujeito poético ter enfrentado tantos muros,
mais ou menos difíceis, parece não ter sido alcançada. Portanto, essa felicidade que encontra nos outros, afinal, não chegou a si ainda. Resta-lhe a esperança de dias ou de muros mais fáceis, revelados no verso: agora não vai chover e o sol está vindo. Espero que a leitura deste livro vos dê muito prazer a todos. Aguardamos pelos próximos, não é, Celeste? Obrigada. Obrigada a todos. E agora vamos começar praticamente a meter as mãos na massa, que é para ver o que é que esta menina escreveu. Já estamos cheios de curiosidade. Mas já têm o livro na mão e vamos ouvir uma primeira leitura pelo Sr. Leonardo Lopes da Silva. Sair de mim. Oh, quero fugir desta pele, deste corpo. Oh, preciso de fugir desta pele, deste corpo. Oh, tenho de sair desta pele, deste corpo. Sair desta vida. Sair desta forma de pensar. Sair desta forma de viver. Fugir. Partir. Sair para a paz. Sair para a serenidade. Sair para amar sem nada esperar. Sair dessa comiseração contínua. Sair desta coisa que me apega, que me prende. Sair desse sentimento que não quero. Que sei que é errado. Que está mal. Sair. Sair desta mente perturbada. Sair de encontro ao nada. Começar de novo. Renascer. Eu preciso de renascer. Eu preciso de partir. Partir deste corpo. Partir deste nada. Partir desta coisa que me prende, que me leva a um caminho sem saída. Que só me faz esbarrar no nada. Que me dilacera o coração numa ferida. Preciso de sair. Preciso sair deste corpo, desta pele, desta mente perturbada. Tivemos uma primeira amostra daquilo que a menina escreve. Podia ter-lhes dito que o poema se chamava De Mim e era na página 52, mas assim puseram muita atenção ao orador. E então vamos ouvir neste momento um momento musical pelo Diniz, o Diniz que já nos deu um bocadinho da sua arte e agora vai completar. Sim? Diniz Reis.